de saber tentar entender qual a diferença. Porque eu acho que no senso comum brasileiro, Umbanda e Candomblé parece que é a mesma coisa. Sim. No senso comum, eu tô Sim, querendo sim, dizer, sim, né? sim. E tem alguma diferença? Quais que seriam essas diferenças da Umbanda e do Candomblé? Tá. Algo que eu gosto de pontuar também é, para além de um bandista, eu sou iniciado no culto de orixá, ou seja, eu sou iniciado no candomblé também. Tá. São religiões de matriz africana, né? E quando eu falo de matriz africana, eu quero dizer que elas são religiões brasileiras, né? Mas cujo culto, cujo objeto central desse culto, ele é africano. Entendi. Né? É como se a gente comparasse aí, por exemplo, a Igreja Católica, né, o catolicismo, e a Igreja Evangélica, os protestantes. Tem lá como objeto central, talvez o ponto de confluência, que seria Jesus Cristo. Perfeito. Né? Mas são religiões diferentes. Uhum. Então, se a gente pegar a Umbanda, né, e o Candomblé, ela tem como esse ponto, né, de culto principal as divindades africanas. Né? E Uhum. aí a gente vai ter que entrar numa outra questão, né? Mas essa divindade africana seria, a princípio, orixá. Né? Entendi. Então, São as mesmas na são as Umbanda e no e Candomblé. no candomblé. Né? O que muda é a forma de culto, e o propósito desse culto é o mesmo, que é essa questão não só do religar, né, que é o que a religião tem, mas é algo ligado a essa questão da ancestralidade, né, Uhum. do tornar vivo, né, através do próximo. Então, as duas religiões passam por isto. Né? Eu costumo Entendi. dizer que o candomblé ele foi uma maneira que os negros encontraram, né, de recriar o culto de orixá, porque o culto de orixá ele é africano. Né? Ele é a gente falando em orixá, a gente está falando em povo iorubá, né? África. E Uhum. lá existe o culto, lá onde se iniciou o culto de orixá. Né? Com Entendi. a diáspora, né, com a escravização, essa coisa toda, os negros que para cá vieram, eles precisaram readaptar este culto no solo brasileiro, né, com Uhum. todas as influências que a gente tem aqui. Né? Perfeito. Então, isso tudo gerou-se uma nova religião. Essa religião é chamada de candomblé. Então, se recriou, né, desde objetos de culto, porque tem coisas que havia na África que aqui no Brasil não existiam. Na África, por exemplo, esses orixás eles são cultuados por região, né? Ou seja, determinada região, determinada grupo, ele cultua determinado orixá. Uhum. Quando teve a diáspora, esse povo todo veio para cá, eles tiveram que cultuar vários orixás no mesmo local. Né? E Entendi. esse local, essa nova religião, a questão dos alimentos, das oferendas, teve que ser readaptado, né? E essa readaptação levou o nome de candomblé. Então, Entendi. isso é o candomblé. Né? Agora, a Umbanda, ela já parte de um outro princípio, né? Porque ela acrescenta muito mais questões brasileiras. Né? Então, ela acaba misturando não só essa questão afro, mas a questão indígena, a questão europeia, igual eu falei, né? Kardecismo, catolicismo Uhum. e uma série de outras. Entendi. A gente,